A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui de volta com mais um sermão para nossa meditação. No sermão de hoje temos como texto básico Mateus 24:14 e Apocalipse 13, de 1 a 8. O tema: os últimos sinais dos finais dos tempos. Queridos, há muitas especulações a respeito dos finais dos tempos, mas nós, evangélicos, temos que nos guiar pela Bíblia, não o que as pessoas dizem por aí. Outros dizem que é o final, outros dizem não é. Cada um tem a sua maneira de interpretar, mas nós interpretamos pela Bíblia, que é a nossa única regra de fé. A Bíblia. Então, vamos ler o que diz lá em Mateus 24:14. Vamos ler? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Queridos, o Evangelho vai ser pregado a todas as criaturas do mundo. Depois que elas receberem o Evangelho, se aceita ou não, nós não sabemos, que muitos não vão aceitar e outros vão aceitar. Então aqui virá o fim, porque ninguém vai ter o direito de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não aceitei o teu evangelho porque ninguém pregou para mim. Não, ninguém vai poder dizer isso. Ele vai ser pregado a todo mundo, nações e línguas. Ninguém vai ter esse direito de chegar diante de Deus dizendo que não ouviu. Vai ouvir. O fim só virá depois que todos ouvirem. Também temos lá em Apocalipse 13, vamos ver o que diz o Apocalipse 13, que diz o seguinte: pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi de uma cabeça como ferida, e vi como de uma cabeça ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o seu poder para continuar por 42 meses. Assim, e abria a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitavam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre todas as tribos, e deu-lhe poder sobre todas as tribos,
línguas e nação, e adoraram todos os que habitavam a terra. Esses cujo nome não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto e desde a fundação do mundo. Meus queridos, nós vimos aqui os acontecimentos, o que vai ser pela Bíblia. Então, queridos, o versículo 13 de Apocalipse, ele nos alerta o conflito entre o anticristo e Deus e o seu poder durante a tribulação. A besta que subiu do mar é o último grande governo mundial da história. 10 chifres, 10 reinos sob o controle do anticristo. O mar significa muitas nações. Satanás concede seu poder a esses governos para contra Deus, o seu povo. O mar significa muitas nações. Satanás concede seu poder a seus governos para contra Deus e seu povo. Semelhante ao leopardo, representa o governo gentílico mundial dos tempos, o rei daqueles reinos. A besta é uma pessoa cruel, como uma fera. Seguirá o domínio político e religioso do mundo. O homem do pecado é o anticristo. Ele afirmará ser o verdadeiro Cristo Messias. E não é. Ele fará uma aliança com Israel. Lá em Deuteronômio 9:27 fala sobre isso. Ferida de morte. Mostrará ao mundo que o anticristo foi ferido de morte e vivificado pelo poder miraculoso de Satanás, intimando ferida de morte mostrará ao mundo que o anticristo foi ferido de morte e vivificado pelo poder miraculoso de Satanás, imitando o Cristo para enganar a muitos. Ele vai tentar imitar a Cristo. O povo terá que escolher entre a nova era, popular e fácil, ou crer em Jesus Cristo e permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Será perseguido e talvez mortos. Satanás vencê-los-á, não no sentido de destruir a sua fé, mas causando a morte de muitos. Durante 42 meses, o anticristo perseguirá os santos. O anticristo se apresentará como se fosse Deus, com poder sobrenatural e demoníaco. Tessalonicenses 2:4-9. Levará o povo. A religião do anticristo ensina a divinização da humanidade, como estar divulgando na nova era, lá em Gênesis 3, versículo 5. Em vez da verdade que Cristo, Deus, se tornou homem
O anticristo propagará a mentira de que nele mesmo a humanidade é a parte de Deus. Tessalonicenses 2:4. Atualmente, a doutrina do anticristo, nova era, está preparando a aceitação dessa doutrina. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a morte redentora de Cristo pela salvação da humanidade, foi determinada por Deus desde o início da criação do mundo. Outra vez, a besta, a primeira, a outra besta ajudará a primeira. Meus queridos, nós vimos que o anticristo, ele fará tudo para imitar a Cristo. Ele foi ferido de morte, aquela cabeça que está lá em Apocalipse, ferida de morte, ele quer imitar a Cristo, que foi ferido de morte, e ele diz que vivificou pelo poder de Satanás. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E isso ninguém pode imitar. Ele tentará, fará fogo descer dos céus, e enganará muitos dos escolhidos. Se possível for, ele vai enganar. Então, quais são os sinais? Primeiro, os dois sinais que vão suceder no próximo à vinda de Cristo será o Evangelho já ser prego em todo o mundo, a todas as criaturas, nações e línguas. Segundo, quando você vê a besta subir do mar, que começar a querer botar o seu império na terra, que vai colocar um império, um reino deles, aí você verá que é o final dos tempos. Esses dois sinais que antecedem, ele indicará que é o final dos tempos. Vocês vão ver tudo isso acontecer lá em Apocalipse. Não adianta alguém especular, dizer amanhã, depois, tem gente até que marcou data, mês e ano, que Jesus virá. Não. A Bíblia, ela nos diz e nos ensina que os sinais serão o Evangelho ter sido prego a todo mundo e o poder da besta na terra, o poder satânico da besta na terra, que ela vai surgir do mar. Então, o que foi lido agora, os irmãos, querendo fazer uma pesquisa melhor lá em Gênesis, no Apocalipse 13, vai encontrar subsídio para você ler e meditar. Não deixe ninguém lhe enganar. É o fim, não é, vai ser, não vai. Seguir pela Bíblia. Tem muitos falsos profetas por aí, dando tantas profecias, sem ter apoio bíblico. Tem muita gente fazendo previsão. Queridos, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, terremoto em diversos lugares, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, não é o fim ainda, meu irmão. Isso é apenas o princípio das dores. É o princípio das dores que virão. O final será com dois sinais. O Evangelho ser prego a todas as nações e línguas e a besta surgir do mar. Esses são os dois sinais. Mas nós, que estamos com Cristo, não vamos temer, porque eles podem até ferir nosso corpo, mas o nosso espírito está com Cristo. Acredito eu que esse tempo virá, mas quem está com Cristo está salvo, irmão. Ele diz, aquele que eu sustentar pelas minhas mãos, ninguém toma. Operando eu, quem impedirá? Disse o Senhor, e ele fará isto. Queridos, quantas vezes o inimigo tem
a intenção de nos tocar. E o Senhor, neste você não toca, este é meu. Quantas vezes não aconteceu em nossas vidas? Quantas vezes o adversário não pediu para cirandar com Pedro? Também pede para cirandar conosco, mas o Senhor diz não. E um não é um não. Às vezes nós vamos passando por algum lugar, tem algum obstáculo para nos tirar a vida, algum precipício. O Senhor disse, neste você não toca. E nós, pela infinita misericórdia, recebemos os livramentos. Não temas. Tudo que está em Apocalipse vai acontecer. Nós estamos vendo se aproximar, mas não é o fim ainda. O fim será quando o Evangelho for pregado e do mar surgir a besta. Aí sim irá o fim. É o que nos garante a Bíblia. Mas, meus queridos, eu estou com Cristo, você está com Cristo, nós estamos com Cristo. E o Pai nos livrará de tudo isto. Você crê? Eu creio. O Pai não vai deixar o inimigo nos tocar, porque nós iremos com Ele, quando Ele vier em toda a sua glória, como grande juiz, não pisará na terra, porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores que transgridem as leis, não cumprem os estatutos nem os mandamentos. E Ele irá julgar. Todo joelho se dobrará diante dele. E aqueles que Ele separar, Ele irá levar. E nós cremos nisso. Não temas. Se eu vou para o Pai e virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Nós iremos subir, irmãos. Vamos fazer a vontade do Pai, guardar os mandamentos e os estatutos, viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. E assim, queridos, nós iremos subir. Não há quem nos impeça, porque é Jesus quem vem buscar. Pai, aqui estão os que tu me destes, os que se perderam porque eram filhos da perdição. Mas nós não vamos nos perder, porque Cristo está conosco. Ele é o nosso fiel e amado que vem nos buscar. E nós iremos. Muitas coisas irão acontecer, mas isso não vai nos abalar. Vocês vão ver muitas coisas acontecerem, é o princípio das dores. O falso pastor, o falso mestre, as falsas igrejas, os falsos pastores, vestidos de ovelhas, mas são lobos devastadores. Tudo isso você irá ver. Mas nós que estamos com Cristo, estamos debaixo da sua grande e poderosa proteção. E Ele nos livrará, irmão. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Se nós estivermos aqui, nesse tempo, nessa época, tenho certeza que nós iremos subir com Ele. Se nós não tivermos, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós iremos ressuscitar, irmão. Não tema essas coisas que acontecem no mundo. O que está escrito no Apocalipse irá ser cumprido. Às vezes as pessoas até dizem assim, mas estamos vendo tantas coisas acontecer, o anticristo, o falso profeta, os falsos pastores, os mentirosos, os criminosos, adultérios. Mas não é o fim, irmão, é o princípio das dores. Quer dizer que as dores são piores ainda. Mas com Cristo, tudo irá ser a nosso favor e nós iremos subir. Na beleza da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos segui-lo. Eu dou glória a Deus por isso. Creia, irmão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós.
Ajuda-nos, ó Pai. Leva-nos contigo. Nós estamos à tua espera, Senhor. Graças te dou. Abençoa nossas famílias, abençoa o teu povo, nossos familiares e parentes. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém, Jesus.